Olá, começando mais uma edição do Acontece Agora desta terça-feira com notícias do Brasil e do mundo. Damos início com a atualização do aumento da conta de luz. Para você ter uma ideia, o valor pode ser o maior desde 2018, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. No momento, a estimativa da agência é que o aumento fique em cerca de 13% em 2021. Mas o percentual cairia para 8% com a devolução aos consumidores de uma parte dos 50 bilhões de reais cobrados a mais nas contas nos últimos anos. Mesmo assim, o aumento de 8% continuaria sendo o maior desde 2018, quando a alta média das tarifas foi de 15%. Esse forte reajuste nas contas de luz viria num momento em que o país ainda sofre com os reflexos da pandemia de Covid-19 na economia. E vários fatores contribuem para essa elevação das contas. De acordo com a ANEEL, eles vão do maior uso de termoelétricas até o câmbio. Segundo André Peptoni, diretor-geral da ANEEL, estudos já estão sendo feitos para que as medidas adicionais aliviem a pressão sobre as tarifas de energia. Agora há pouco, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade afastar Flor Delis dos Santos de Souza do cargo de deputada federal. O julgamento por videoconferência determinou que a parlamentar fique afastada de qualquer função pública até que ela seja julgada pelo crime que é acusada de mandar matar seu marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. A decisão dos desembargadores será submetida ao plenário da Câmara dos Deputados para que os parlamentares decidam se mantém o afastamento, conforme determina a Constituição Federal. Começaram as inscrições para mais de 180 mil vagas de recenseador do IBGE. Podem se inscrever maiores de 18 anos que têm o ensino fundamental completo. A taxa de inscrição é de R$ 25 e o prazo termina no dia 19 de março no site do Sebrasp. Hoje pela manhã, a Anvisa concedeu registro definitivo para a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, que ainda não está disponível no país, é a primeira a obter o registro definitivo pela Anvisa. Ela foi uma das 4 vacinas testadas no Brasil. A farmacêutica ofereceu 70 milhões de doses no início do ano, mas não houve acordo com o governo. Segundo uma nota emitida à imprensa, a agência disse que o imunizante do laboratório Pfizer-BioNTech teve a sua segurança, qualidade e eficácia aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa. Entre as autoridades de referência pela Organização Pan-Americana da Saúde, a Anvisa é a primeira a conceder o registro de uma vacina contra a Covid-19, com 7 locais de fabricação certificados. Um avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, chegou ao Brasil nesta terça-feira. As doses chegaram ao aeroporto de Guarulhos e devem ser encaminhadas para o Rio de Janeiro, onde serão entregues para a Fiocruz, que fará a conferência de temperatura e integridade da carga. Lá, as doses também receberão etiquetas com informações em português e serão encaminhadas para uma análise de protocolos e para liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. O processo deve durar um dia e a previsão é que as doses estejam prontas para distribuição pelo Plano Nacional de Imunizações na madrugada de quarta-feira. Ainda não há previsão para a distribuição do imunizante. Em São Paulo, o Instituto Butantan comunicou que cerca de 3 milhões e 400 mil doses da Coronavac serão entregues até a próxima semana. A expectativa era da liberação em remessas, cerca de 400 mil doses por leva, mas o Instituto informou que mais de 1 milhão de doses já estão prontas e podem ser distribuídas. No sábado, mais 2 lotes do ingrediente IFA serão entregues e a previsão é que cerca de 2 milhões de doses sejam produzidas pela Fiocruz. O secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse hoje que idosos com mais de 60 anos podem procurar as unidades de saúde da capital e realizar um cadastro para que possam eventualmente ser imunizados caso sobrem doses de vacinas contra a Covid-19 no fim do dia. O secretário explicou que o cadastro e da consulta da unidade mais próxima pode ser feito no site prefeitura.sp.gov.br.
A cidade de Campinas, no interior de São Paulo, aumentou as restrições no combate à Covid devido à lotação de pacientes em unidade de terapia intensiva. A prefeitura ainda fala em momento de extrema gravidade com aumento de casos graves e perfil dos infectados. Agora, só serviços essenciais podem funcionar das 9 da noite às 5 da manhã até o dia 1º de março. De acordo com o prefeito de Campinas, Dário Saad, ficou definido em reunião com o secretário de Segurança Pública e a Guarda Municipal o aumento das fiscalizações para coibir grandes aglomerações, como festas e reuniões, apontadas como responsáveis diretamente pelo aumento de casos. E agora eu tenho uma pergunta para você. Já imaginou descobrir se você está infectado com Covid através de um smartphone e em apenas 10 minutinhos? Essa ideia já está em estudo na França. Olha só. Detectar de forma mais rápida e precisa se os pacientes têm Covid-19. Esse é o objetivo de uma pesquisa francesa que utiliza minúsculas partículas de anticorpos extraídas da família de camelídeos para produzir um teste que pode ser usado em um smartphone. O protótipo, denominado Cordia 1, não foi aprovado para uso. Mas os testes iniciais com 300 amostras mostraram uma taxa de precisão de 90% em comparação com o teste normalmente usado. E se acredita que os resultados levam apenas 10 minutos. O teste Cordia 1 usa fragmentos de anticorpos de camelos, dromedários, lhamas. Somebody has to take a nasal swab of you. Esses nanocorpos são enxertados na superfície de um eletrodo. Ao entrar em contato com a proteína pico do vírus Covid-19, eles interagem para produzir uma mudança na corrente elétrica através do eletrodo. Quando o aparelho do teste, um dispositivo do tamanho de um stick USB, é conectado a um smartphone, a corrente aparece como um sinal em um gráfico. A próxima fase do projeto é realizar um teste de 3 meses em mais de 1.000 pessoas. Alerta na Índia. A sinomose, uma doença que afeta os cachorros, está ameaçando a população de leões asiáticos no país. O surto foi observado na floresta Gir, que fica no estado de Gujarat. Detectamos a doença em uma pequena área de 25 quilômetros quadrados. Observamos que o número de mortes lá é maior. Então, em primeiro lugar, rastreamos toda a região onde quer que haja leão. Autoridades locais vacinaram vários leões em cativeiro e outros que estavam sob observação. Pelo menos no momento, eles garantem que a sinomose está controlada sem novos casos. Os leões asiáticos se diferenciam dos africanos pela juba, que é mais rala, e por serem ligeiramente menores. Em 2017, o número de indivíduos soltos na natureza era de aproximadamente 650 animais. E para a gente encerrar com uma ótima notícia, 10 orangotangos foram reintroduzidos ao habitat natural na ilha de Bornéu, na Indonésia. Uma operação realizada com a ajuda de helicópteros soltou os primatas na densa floresta da região, longe de rotas terrestres ou marítimas, para evitar a exposição dos animais à Covid-19. Antes de serem transportados pelas aeronaves, os orangotangos foram sedados. Garantimos que todos os funcionários e orangotangos que saíram dos nossos centros de reabilitação estão livres de Covid ou outras doenças. Fizemos muitos testes. Os orangotangos partilham 97% do DNA humano. Por essa semelhança, os especialistas acreditam na possibilidade de infecção pelo novo coronavírus. Apesar da pandemia, a caça ilegal e destruição do habitat natural são as maiores ameaças para a preservação da espécie. Eu fico por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse o canal Hit Notícias lá no YouTube. Obrigada pela companhia, boa noite para você e até amanhã.